Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao GCast, o podcast do jornal Gazeta do Paraná. Este é o programa Gazeta Entrevista, mais uma vez conversando com os vereadores eleitos de Cascavel. Hoje eu recebo ele, Everton Guimarães, do PMB. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. É uma alegria muito grande estar aqui hoje como vereador da cidade de Cascavel. Everton, você fez 1.840 votos, sua primeira eleição? Primeira. Por que você decidiu encarar esse novo desafio de tentar ser vereador? Você que tem uma ligação muito forte com o Tabor, né? Qual foi a sua ideia para tentar ser vereador aí? Gabriel, eu já há muito tempo aí, 21 anos, né, dentro da igreja, fazendo essa parte missionária, evangelizando. E aos poucos eu comecei a ver que estar na política era uma extensão da evangelização. A política está carente de pessoas que queiram cuidar das pessoas lá dentro. Então, aos poucos, e eu digo aos poucos mesmo, porque lá atrás eu eu sou advogado e trabalhei um pouco na política, fui assessor do vereador Olavo. Eu comecei a me entusiasmar com isso, a ver na política, e o Papa Francisco disse isso para nós, católicos, que é uma das mais belas formas de caridade. Então, aos poucos, meu coração foi inquietando, foi falando, será que não é isso? E aí, por ver esse vácuo que existe na política de pessoas de bem, pessoas que queiram mesmo fazer o bem para as pessoas, eu coloquei meu nome à disposição pela primeira vez, né? Muitas vezes fui cobrado que você não vai se lançar na política, por que você não quer? Umas 3 eleições passadas. Vinham e me instigavam, deputados e tudo mais, e eu nunca tinha tido vontade. Não te convenceram? Nunca tive vontade, nunca. Até dessa vez, quando eu falei que seria, muitos falaram, duvido, duvido, você não tem coragem. Mas eu nunca tinha falado que seria. E dessa vez eu falei que seria, e aí, de primeira, que é muito difícil, né? Porque você dá um salto no escuro da primeira vez. Você fala, o que vai dar isso aí, né? E aí conseguimos 1.840 votos, uma campanha muito pé no chão, muito franciscana, eu costumo dizer, sem grandes fortunas, nada, mas com as pessoas de bem, que estão ali 21 anos nos ouvindo, falando de Jesus, e agora o meu gabinete se torna uma extensão desse evangelismo. E também por um partido que não é tão fácil você ver fazer cadeiras na Câmara, né? Acredito que tenha sido um outro baita desafio pra ti. Isso tirou algumas noites de sono minha, né? Sempre que me pediam o que você acha, as pessoas mais próximas ali de mim, o que você acha que você vai fazer de voto? Eu falava entre 1.800 a 2.000, eu acreditava, né? Se der tudo muito ruim, talvez uns 1.500, mas se for abaixo disso, eu acho que nunca mais entro na política, eu falava. Pela história que a gente tinha. Sim. Mas aí o que me tirava o sono muitas vezes era a questão de legenda. Falavam, não vai dar legenda. Não vai dar legenda. Até algumas outras pessoas que me colocavam, eu acho que o Everton, se der legenda, ele entra. Mas não sei se dá. E isso tirava o sono um pouco, né? Você estar num partido pequeno, que não tem fundo partidário, que não tem tanta estrutura, isso era mais um desafio. Sim. Mais um desafio, e aí um mérito maior, tanto meu quanto até do Daniel Negão, que é meu suplente, e os outros que fizeram um time para que um vereador conseguisse entrar. Falamos aqui no início que tu é uma cara nova na política de Cascavel. Eu quero saber como é que vai ser você na Câmara. O que o vereador Everton vai defender mais lá dentro? Eu fiquei muito comovido, e isso me deixou mais apaixonado pela política quando eu estava caminhando pelos bairros de Cascavel e eu ouvia o estado da saúde aqui em Cascavel, as filas. Sim. Não me esqueço de uma pessoa que eu visitei que ela falou assim, ligaram para mim e falaram que tinha saído o exame de colonoscopia. E aí eu falei, que exame? Não precisa mais do exame. Faz 1 ano que o meu marido morreu. Isso me impactou. Foi logo no começo da campanha. Eu falei, peraí, eu preciso fazer a diferença. Então, numa das questões vai ser a área da saúde, que eu vou tentar de tudo junto com o Ali, que eu acho que vai ser um bom secretário, alguém que com uma mente muito aberta, uma pessoa jovem, eu acho que vai poder fazer um bom trabalho lá, mas precisa dos vereadores. Ajudem, fiscalizem. Então, uma das bandeiras minha é essa. Claro que tem toda a questão, Gabriel, ideológica, né? Eu sou alguém favorável à vida, favorável à família, favorável aos valores cristãos, e isso para mim é inegociável.
né? Já protocolei na Câmara uma moção de repúdio ao Conanda, né? Que legislou onde não deveria legislar, né? Autorizando o aborto em qualquer caso. Que a garota, a menina, um adolescente vinha falar que foi estuprada ou assediada sem nenhum consentimento dos pais, né? Havia sido derrubado, mas agora, novamente, um desembargador aprovou essa lei e eu já fiz uma moção de repúdio. Para mim, a vida é inegociável. Só que aí é o detalhe. Não só a vida que a gente costuma dizer dentro do ventre da mãe, mas em todas as fases. Sim. Precisamos cuidar dos nossos filhos, das crianças, educação, Sim. né? Há pouco ouvi uma grande artista global falando que deu um vibrador para a filha dela de 12 anos. Peraí. Isso ela pegou muito mal. E ela ainda fala que é um brinquedo. Não, brinquedo é uma bola, brinquedo é uma boneca. Brinquedo é você deixar o seu filho praticar esporte. Isso é não tirar a adolescência, a infância dele. Agora, um vibrador para uma criança. E isso eu vou combater veementemente na Câmara de Vereadores. Até que a galera progressista pegou mal esse discurso da Cláudia. Até isso, ficou muito feio. Mas, o Everton, voltando sobre o assunto de saúde, todos os vereadores, boa parte dos vereadores que vieram aqui, nós tocamos nesse assunto. É bom que você já falou logo de cara, que a gente já pega esse barco aí. Hoje a saúde de Cascavel, ela é considerada razoável, né? Porque a pessoa ela vai ser atendida de alguma maneira. Sim. Aí o que peca é a questão da demora, né? Peca demais. E a questão também da falta de mais um hospital em Cascavel. Hoje a gente vê que o HU acaba sobrecarregado demais, porque ele atende regiões de fora de Cascavel, principalmente, né? Sim. Nem tanto de Cascavel, aqui, a galera que precisa lá. E a gente tem essa questão do hospital municipal. Você acha que o município tem recursos para fazer mais um hospital para desafogar o HU e também cuidar da saúde da população? Recurso para fazer um hospital municipal até tem. Pode ter. O grande questionamento é: a gente consegue manter ele? A gente consegue fazer com que ele seja sustentável, que ele consiga permanecer? Nós hoje temos falta de médico, que não querem atender no SUS, não querem. Não compensa para eles. Não compensa. E aí, nós vamos ter profissionais, nós vamos conseguir... Porque fazer as 4 paredes, você consegue recurso federal, estadual, emendas de deputados. O grande desafio é a gente sentar com todos e ver se a gente consegue fazer com que ele permaneça, que ele seja sustentável, né? Que ele não seja um elefante branco, que daqui a pouco tem que fechar as portas e falar, não deu, não conseguiu, né? Então, eu vejo que há sim essa necessidade, até porque hoje nós temos uma região norte com uma população enorme e que muitas vezes tem que sair dali para ir lá do outro lado da cidade, no HU, enfrentar fila e tudo mais, né? Então, seria muito importante ter um hospital na região norte, mas aí tem que sentar com todos e ver se realmente é viável, né? E aí a gente também pensa no hospital de retaguarda, que é um elefante branco, que agora estão tentando ver o que vão fazer. Ver se consegue alguma coisa com ele, né? E o grande problema do retaguarda seria a falta de efetivos, né? E também a questão do SUS, porque diz que uma parte vai ser privada. É isso que tem que resolver bem, né? E nunca ficou muito claro isso ali no hospital de retaguarda, né? Então há um imbróglio que precisava ser resolvido. Ali poderia ser talvez um lugar que a gente conseguiria algumas demandas resolver. Sim. E talvez até, entre aspas, tornar um hospital, um pequeno hospital municipal. Sim. Né? Mas aí tem estrutura tem, né? Tem estrutura ali. Mas aí o efetivo também pega, né? E como que vocês, como vereadores, podem tentar levar para o executivo essa questão de tentar contratações ou valorizar os trabalhadores da saúde, para ver com que talvez eles tentem o município tente abrir mais concursos para tentar trazer mais médicos? Qual é a saída para a gente tentar melhorar isso? A saída é abrir concurso e pagar bem os profissionais, né? Hoje a gente vê que não é só na área da saúde que existe uma defasagem, né? A educação também, né? A educação também. Essa semana eu estava na merenda escolar, lugar que muitas vezes é meio deixado de lado. E lá os motoristas mesmo reclamavam para mim. Então praticamente todos de idade avançada, eles já não têm mais pique, não tem, e estão trabalhando 10 horas por dia. Estão fazendo hora extra, 2 horas de trabalho a mais todos os dias, né? Só que aí se você abre concurso e o salário é muito baixo, a procura é bem pequena. Quer. Então, assim, mas tem que se pensar nisso. Porque se você não tiver o trabalhador
com vontade, com energia, sendo bem pago, você pode abrir 10 hospitais. Não vai A ter reclamação vai continuar a mesma, o mau atendimento vai continuar, então você tem que pagar bem o seu servidor, né? Eu sei que Cascavel tá pagando em dia, mas talvez falta ainda um efetivo e também pagar melhor reajuste, um reajuste, né? Isso eu tô ouvindo muito na campanha e a gente vai ter que sentar juntos, talvez. Eu ouvi que agora, no início desse ano aí, do ano letivo, o prefeito sinalizou que vai ter, né, o salário dos professores municipais que está defasado, né, há muito tempo. Isso foi um pedido que, olha, eu ia para algum lugar, ou era saúde ou era um professor pedindo. E o salário? E o nosso salário que está defasado? Então, é algo também que, poxa, as nossas crianças estão na escola. E se o professor tá lá, que tá com o salário defasado, será que ele ensina da mesma forma? Ele não vai pro mesmo jeito o trabalho, né? O que nos move é ser bem pago, é ter uma estrutura boa dentro da sala. Então, precisa ser olhado com carinho todo o servidor de Cascavel. Você tocou no assunto educação, amanhã começam as aulas, né? Quarta-feira. E aí tem também a questão dos professores de Cascavel, do município. Ano passado teve alguns indicativos de greve, pelo mesmo assunto que falamos, né? No reajuste de salário, a carga horária de professores também já foi algo que o sindicato reclamou algumas vezes. E também a falta de professores, que está sobrecarregando alguns, está ficando sem hora de atividade. O vereador Everton vai olhar para isso dentro da Câmara, vai tentar trazer esse debate também para tentar melhorar o trabalho dos professores. Sempre, Gabriel, sempre buscando diálogo, né? Então você não vai ver o Everton sensacionalista. Eu vou buscar o diálogo com o executivo, né? Eu não me elegi pelo executivo, não estava junto com o Renato Silva, com o nosso prefeito, estava com o Márcio Pacheco, mas eu entendo e já conversei com o Renato que nós podemos sempre buscar o diálogo juntos. Ó, a situação é essa, nós estamos com esse problema. O que nós podemos fazer? Se precisar, sim, cobrar, claro, a gente tem a tribuna, o vereador pode exercer e deve exercer essa autonomia, mas sempre com o diálogo, para a gente poder juntos crescer na cidade, né? Exato. Isso e a educação, a gente ainda falando sobre. Além disso, ainda tem a questão dos horários do CMEs que mudaram, né? Isso nem acabou passando pela essa turma nova de vereadores. Tem como tentar voltar atrás sobre esse tema? Tem e deve, né? Tem e deve. Eu recebi reclamações, eu já enviei um ofício para a Secretaria Municipal de Educação pedindo que fosse revisto, porque hoje a cidade cresceu. A cidade tá grande demais, expandiu. Então, hoje precisa abrir antes. 7 horas, e me informaram que já às 7 horas tem professores chegando. Dá para você modular isso, fazer um revezamento, talvez 7 horas comece o atendimento com alguns, não com todos. Dá para fazer. Eu fiquei sabendo que em alguns lugares houve essa brecha. E que os pais, aqueles que quiserem, podem deixar às 7 horas. Já em outros lugares foi taxativo, que não vai dar, é a partir das 7h30, né? Então, a gente precisa, primeiro, ouvir a demanda. Se tem a demanda, precisa achar um meio ou uma alternativa. Porque o que não pode é deixar que um pai e uma mãe deixe de trabalhar, pare de trabalhar. O patrão não tá nem aí. Se vai chegar atrasado, vai descontar ou vai mandar embora. Ou vai mandar embora. Então nós que somos o poder público, precisamos achar uma alternativa para ajudar esse pai e a mãe que querem trabalhar. Porque hoje em dia tá com falta de emprego. Não tá com falta de emprego. Tá com falta de trabalhador. Hoje nós vemos... Esses dias eu tava na fila do Max Atacadista... E lá me pedi, lá tava uma fila enorme, daí alguém reclamou. Como é que pode? Como sempre, né? Como é que pode? Tá muita fila aqui. Aí um dos gerentes falou assim, me acha quem quer trabalhar. Nós não estamos achando quem quer trabalhar. Emprego tem. O que tá faltando é pessoas que queiram trabalhar. E aí, na parte do CMEI, o que acontece? Nós vamos acabar fazendo com que tenha mais desemprego. Porque daí o pai e a mãe não vai conseguir, né? Já temos uma fila enorme. Sim. Né? E isso é um gargalo que, infelizmente, olha, zerar não vai ter como, né? E falou de emprego, agência de trabalhador, semana, entre a semana é 600, 700 vaga por dia.
Então, impressionante. não tem a falta de emprego, né? A gente tá com um déficit que muitas pessoas aí, olha, a gente vê hoje muitos moradores de rua. E essa é uma outra pauta também que a gente vai ter que conversar. Eu estive conversando com o Lee e eu no meu entender, a proposta de não dê esmolas, ela é viável. Ela pode parecer um pouco rude no começo. Você pode olhar talvez e falar assim, meu Deus, olha o que estão fazendo. Não, mas a gente quer cuidar dessas pessoas. Que elas saiam da rua. Porque se a gente continuar dando esmola, vai continuar na rua, vai continuar no vício. É confortável, vai continuar no vício, né? O Lee me contava que eles pegaram, olhando algum celular de algumas pessoas, eles colocaram alguns infiltrados, e daí o cara mostrando, falando, não, eu mandando mensagem para outras pessoas, venham para Cascavel, venham. Que aqui compensa. Aqui é bom, né? Então... eu acho que o antigo secretário de segurança, o Pedro, ele falou pra gente, hoje ser mendigo aqui em Cascavel compensa. Compensa, né? A galera ganha a graninha e aí sustentar o vício. E às vezes ainda tem o auxílio, né? Daí complementa com o auxílio e tem uma grana boa, né? Ô Everton, a gente tocou no assunto de empregos. Eu quero falar sobre um assunto que tem um pouco de ligação, mas assim, a gente vê que Cascavel é uma cidade que está crescendo muito e também a demanda de emprego está crescendo, mas a impressão que dá é que viver aqui está ficando muito caro, né? A gente vê que tem muitas pessoas que estão saindo de Cascavel e estão indo morar em Toledo, estão indo morar em Santa Teresa, porque aqui está ficando caro o aluguel, né? O custo de vida. E também a questão dos empregos, a gente entende que sim, são muitas vagas, mas também são muitos empregos que pagam baixo demais, né, pro custo de vida. Você acredita que Cascavel está crescendo demais, acelerado demais? Eu acho que quando dá esse boom, e principalmente no mercado imobiliário hoje, né, nós tivemos a expansão no passado do território, né, da expansão do perímetro urbano, então você tem esse boom, esse crescer que às vezes ele traz algumas variáveis, né? Você tem um problema, mobilidade é um problema, o desemprego, aí você fala, não, mas não tem muitas vagas de emprego, é isso que você falou. Tem muitas vagas de emprego, mas com um salário às vezes muito baixo. E aquela pessoa que está no meio da pirâmide, nem aquela que está no topo, nem aquela que está embaixo, aquela que está no meio, ela tem a dificuldade de crescer mais, né? Exato. Porque o emprego que ela quer talvez está mais difícil, né? Eu acho que ela cresceu demais e vai dificultar um pouco no começo. Ao mesmo tempo que é bom, né? Você vê aí um mercado imobiliário aquecido, sim, você vê aí várias empresas se dando muito bem, indústrias, mas por outro lado, até normalizar um pouco isso, ela deixa algumas brechas aí que não é bacana e que às vezes a pessoa vai pra Toledo. Eu vi pessoas indo pra Corbélia, aqui perto, sim, né? Querendo um pouco mais de paz, né? Sim. Mas num todo, eu acho uma cidade muito boa ainda, mesmo crescendo bastante. O problema, por exemplo, né? Mobilidade. Mas ainda você anda em Cascavel. Sim. Você consegue andar. Mas se você for para alguma outra... Pode demorar, mas ainda anda. Agora, outras cidades têm um problema 3, 4 vezes pior. Se você for para Londrina, né, próprio Maringá, é bem pior o trânsito do que aqui. É verdade. Né? Foz do Iguaçu, então. Foz do Iguaçu, terrível, né? Então, hoje nós temos algumas coisas que você fala, poxa, tá crescendo demais, tá ficando um pouquinho difícil. Mas ainda tá dando conta. Agora, tem coisas que precisam ser melhoradas para que com esse crescimento a gente consiga sanar. E esse crescimento também, ele tem sido um pouco preocupante, no sentido de que a área verde de Cascavel está diminuindo a cada ano, né? Sim. Pensando em termos meio ambiente, né? Isso não é legal pra gente, pensando que a gente vive numa cidade que é um mormaço, né? Sim. Cascavel tá cada dia mais abafado, a gente não tem mais inverno, né? Não tem mais. É um problema mundial, não é um problema só de Cascavel, né? É um problema como um todo. Mas eu até hoje passava, agora há pouco antes de vir pra cá, eu passava ali no lago, sem as decorações de Natal, eu e minha esposa, a gente falava, cadê as árvores daqui, né? Falta na via principal ali, né? Quando você vira Rocha Pombo, sim, falta plantar mais árvores, né? Então hoje se vai cada vez mais acabando com tudo que tem de verde, vai se construindo, prédio sendo erguido, né? Nós temos aí acho que quase 100 prédios em Cascavel hoje sendo construídos no momento.
Então, há de se pensar num plano de arborização do meio ambiente, porque senão cada vez vai ficar mais quente, mais abafado, e aí também parte das pessoas de conscientização, né, com o meio ambiente. O poder público faz a sua parte, mas tem uma parte que precisa o povo fazer. Ainda hoje, se você for no aterro sanitário, você olhar lá no lixo orgânico, 30% seria reciclável, 40% talvez, e o povo ainda não tem a conscientização. Ainda falta, tem gente que ainda joga tudo no mesmo saco, não faz a separação do lixo. Então você vê como começa lá em casa, às vezes, né? Às vezes eu faço a minha casa lá e o que eu mais quero é cortar uma árvore porque tá atrapalhando a frente da minha casa, a fachada da minha casa. Eu já corto ela, então, peraí. As pessoas também têm que ser responsabilizadas também. Tá certo. Vamos falar um pouquinho do município. Agora eu quero conhecer um pouco de ti. Você é um cara, eu falei, ligado ao Tabor, né? A Comunidade Católica Tabor e coordenador do Encontro Jovem Taborão. Como que tu chegou? Como que tu conheceu essa outra parte da tua vida? Gabriel, eu tinha muito problema com sexualidade. A minha sexualidade, eu tinha problema com álcool, cheguei a experimentar maconha. E em setembro de 2003, eu fui convidado para ficar 4 dias fechado, dentro de um retiro ali na paróquia São Cristóvão. Primeiro convívio Tabor que aconteceu aqui em Cascavel. E a partir daquele momento, a minha vida começou a mudar. Eu digo muito que a minha passagem, que ilustra a minha vida, é Lucas 17. 10 leprosos que se aproximam de Jesus e pedem para ser curados. E naquele tempo a lepra era algo que a pessoa vivia afastada da sociedade. E aí Jesus, em vez de fazer mágica, piscar e curar todos eles, falou: não, vão caminhar. Se apresentem aos sacerdotes e ele vai atestar que vocês estão curados. E esses 10 leprosos caminhando, eles viam a cura no outro. E eu experimentei isso. Em 21 anos, ainda hoje eu experimento. A lepra caindo. Aos poucos, conforme eu for caminhando, e eu começo a ver que Jesus está me melhorando. E ali eu comecei o meu coração se encheu de alegria de querer evangelizar. Eu queria pregar o evangelho, E aí aos poucos eu comecei a sair pregar. Hoje, com a graça de Deus, eu já preguei em Santa Catarina, já preguei em São Paulo, já preguei no Mato Grosso, em diversos lugares, cidades aqui pelo Paraná. Comecei a pregar o evangelho, né? Então são 21 anos pregando o evangelho por todos os cantos aí desse Brasilzão. E no meio desse caminho entra o Taborão, um evento grande para Deus. Eu falei, nós precisamos dar um evento grande para Jesus. E aí o Taborão aconteceu aqui no centro de eventos as primeiras vezes. E agora a gente levou ele lá pro Tuiuti. São 4.000 jovens fechados de sexta até domingo, louvando e adorando a Deus de um jeito muito novo, muito jovem, com show, com pregação, com adoração, louvor. E são milhares de vidas impactadas, mas milhares. Eu ando aí hoje por Cascavel, aí onde a gente anda, a gente vê alguém falando: olha só, eu lembro de você e tal, do Taborão, do Tabor. Então assim, não tem preço. Não tem preço você conseguir converter uma alma para o céu. Santo Agostinho diz que maior do que a criação do mundo é a conversão de uma alma para Deus. Então, a minha história é essa, né? Eu sou advogado, né? Me formei em Direito, passei na OAB, mas nunca advoguei, né? Sempre trabalhando envolvido na política, né? Desde lá de trás já. Então, sempre eu tive envolvido no meio, sempre gostei da política e eu sempre entendi a política como uma forma de caridade, uma forma de ajudar o próximo. Então, essa é um pouco da história de vida do Everton. Alguém que, no meio da campanha, por exemplo, fui chamado para atender um jovem que queria se matar, que tinha tentado se matar. E até algumas pessoas falaram: cara, você vai lá no meio da campanha perder horas e horas. Falei, não vou perder, porque essa é a minha primeira missão, né? Fui lá, fiquei acho que umas 3, 4 horas conversando com ele, trocamos muita ideia, porque essa é a minha missão principal, Gabriel, e vai ser sempre. Eu estou político, mas eu sou missionário pra vida inteira. Nunca, jamais. Eu sou missionário. Aonde eu estiver, eu sou chamado a ser o rosto do Cristo, a cuidar das pessoas, a olhar com um olhar demorado para as pessoas. Passei, há 2 anos atrás, por uma depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Fiquei 6 meses, fechei a minha agenda toda, não conseguia sair de casa.
Não conseguia. Eu passava mal em qualquer lugar que eu saía. E eu entendi que Deus também queria falar comigo através disso, né? Porque hoje o mal da sociedade hoje tá em ansiedade, depressão, crise, síndrome do pânico. E hoje eu consigo cuidar melhor dessas pessoas, dessa juventude, porque eu passei por isso. Eu sei o que é você acordar e falar, eu tô sem vontade de viver. Entendeu? Então nós temos que devolver para as pessoas essa vontade de viver. Existe uma esperança, existe no que esperar, né? Então eu vejo que com tudo isso que eu passei, com tudo isso que eu vivi dentro da igreja e na política, eu tô muito bem preparado para poder ajudar as pessoas, ajudar o executivo, ajudar no legislativo e ajudar Cascavel a crescer cada vez mais. E é um rosto novo na política e um cara novo, você é um jovem ainda também. E você também deve estar cercado por muitos jovens, que é um lugar que te proporciona conhecer jovens. Então, podemos dizer que você também vai ter mais esse olhar mais para galera mais nova da cidade. Também, isso é importantíssimo, né? Eu tenho 39 anos, né? A gente às vezes, né? Mas é jovem, porque pra política, eu até falei lá na minha primeira entrevista, falei, eu sou um jovem na política. Eu digo jovem que idade? 39 anos. Mas nós estamos acostumados com políticos de 60, 70, 50, 60, é só isso, não tem abaixo. A juventude, ela não é o futuro. A juventude, ela é o presente. Ela é o hoje. E eu vejo que na Câmara de Cascavel nós estamos com uma juventude presente, né? Nós vemos mais jovens lá, pessoas novas que têm vontade, que estão com gás, que estão com energia. E eu tô cercado pela juventude, né? Hoje nós nos reunimos todas as quintas-feiras ali no Centro de Evangelização, na Rua Paranaguá, com mais de 1.000 pessoas, né? Dessas, 30%, 40% são jovens, 20, 30 anos, 40 anos, pessoas que estão junto, estão rezando por mim, estão colocando em oração, mas também estão dando ideias, estão indicando para mim, estão mostrando o caminho. Então, o meu mandato vai ser muito jovem. Vai ser com essa cara, com essa energia. Que legal, Everton. E também queria saber de ti, falamos agora, voltamos a falar um pouquinho mais de política. Você não esteve com o prefeito, né? Esteve com o Márcio. O prefeito eleito foi o Renato. A sua posição dentro da Câmara referente ao executivo vai ser tipo oposição, situação, oposição ao Renato. Eu vou ser independente, né? Às vezes soa mal, mas independente, como que é isso? Independente, na prática não é bem assim. É assim, entendeu? Eu não tenho ninguém que manda no meu mandato. Eu ajudei na campanha o Márcio Pacheco, mas entendo que o Renato também é uma continuação do Paranhos. Sim. O Renato também é da minha igreja. Renato é alguém ativo na comunidade católica. Então já conversamos. Vou ajudar ele a governar, né? Mas vou principalmente fiscalizá-lo, fiscalizar as secretarias, fiscalizar Cascavel, né? Independente, aquilo que for bom para Cascavel, eu não vou ser empecilho, eu vou votar a favor. Aquilo que eu entender que não tô confortável para votar, vou pedir adiamento, vou pedir vista, vou dialogar com o líder do governo, vou conversar com o prefeito. E aí nós vamos debater e conversar. Sim. Eu acho que assim todo mundo cresce junto e Cascavel é que ganha. E até te perguntei antes sobre o clima na Câmara. Como é que tá o teu relacionamento com os outros vereadores? Você já se habituou? É um ambiente, eu acredito que novo pra ti, né? De certa forma sim, né? Passei 2 anos lá com o Olavo, no comecinho da pandemia. Verdade. Fiquei 2 anos lá. Já conhecia um pouco o Fão. O Rondinelli é meu amigo, né, da igreja. Conhecia também já o Thiago, né? Já tive um contato muito grande com ele lá atrás. E também, assim que ele venceu, a gente já sentou conversar, né? A gente trocou uma ideia sobre a presidência. Acho ele é um cara jovem e por isso eu acho que a Câmara tá com uma cara jovem. Então, eu acho que eu gostei, né, da legislatura, gostei dos vereadores que estão ali. Acho que temos tudo para fazer 4 anos de uma boa Câmara de Cascavel. E assim que começarem agora as sessões, você acredita que o que tem que ser pauta nesse primeiro mês? O que você vê que Cascavel está necessitando mais ser debatido lá no Legislativo? Eu acho que o primeiro ponto é a saúde. Então eu acho que isso a gente vai ter que debater. Eu conversei já com a Ali. Ele quer zerar as filas, né? Ou chegar próximo disso, né? Ele me mostrava que
endoscopia tem 7 mil pessoas na fila. É bastante gente. E algumas não precisam mais, outras talvez já até morreram, outras, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas a saúde é o primeiro ponto. O segundo ponto é o vandalismo. Furto de fio, gente do céu, o quanto está acontecendo toda semana. Eu até indiquei para o Poder Executivo energia sustentável, que a longo prazo se comprova que ela seria mais viável, mais econômica, até pelo furto. Né? Ela não teria o furto, não tem fio, né? Porque não dá para acreditar. Eu tava com o secretário Suco esses dias lá no Ciro Nardi, ele falou, arrumou alguma coisa assim, no outro dia, 2 dias depois já acabou, roubaram tudo. Então, assim, é algo que a gente também tem que debater, né? Vai ter que ver alguma forma, seja por monitoramento. O grande problema prendeu, solta na mesma hora, né? E a gente não acabou falando de segurança, se tu me lembrou agora. Faz 2 semanas a gente esteve em alguns lugares lá no centro. Nosso repórter Alexandre Barea, que fica nas ruas, e relataram para ele sobre a questão de insegurança dos comerciantes por conta de andarilhos, de mendigos estarem intimidando tanto os comerciantes quanto quem está lá no centro tentando fazer suas compras, indo ao banco e tal. E eles até pedem, né, alguma contribuição, e quem não dá, os caras são até bem agressivos. E aí vem a questão da guarda. A gente tem noção que a guarda tem um efetivo até um pouco reduzido, às vezes. Vai ter contratação esse ano, se não me engano, 50, 40 novos agentes. Mas como que a gente pode pensar nesse debate sobre a guarda, né? Para tentar fazer com que a guarda fique mais próxima dos cascavelenses, que às vezes sentem que estão sozinhos, né? Eu particularmente, meu pai tem uma pizzaria, e todas as vezes que nós ligamos, foi imediato. Tanto a guarda quanto a PM, na hora estavam lá. Nós temos essa situação ali, o meu pai tem, de muitas vezes entrar lá dentro agressivos, né? Tem 2 ou 3 ali que já é carteirinha marcada já, você já sabe quem é, eles entram agressivos, aí você liga, na hora já vem. Então, eu vejo que o trabalho é bem feito, né? Mas talvez a gente aproximar ainda mais do empresário, né? Talvez fazer com que as viaturas estejam mais próximas sempre, lá no centro principalmente, que nós temos um grande fluxo de moradores de rua. Mas também eu entendo que aí vem naquilo que a gente tinha conversado agora há pouco. Cascavel cresceu demais. Então talvez precise desses 50 para que haja de verdade uma efetividade no combate à criminalidade, né? Então, eu vejo que o trabalho é bem feito, mas aí nós temos que ir na raiz de novo, né? Não vai adiantar nada ir lá, prender e soltar. Nós vamos ter que fazer um grande plano para cuidar dessas pessoas. Ou o internamento compulsório, ou involuntário, nós vamos ter que fazer. Porque o que não dá é para deixar eles na rua. Cômodos. Você tem que gerar um incômodo neles. De fazer com que eles falem, aqui não dá pra ficar. Pois é. Ou a gente vai se tratar, e daí nós temos que oferecer isso, chácaras de reabilitação, ou nós vamos ter que ir embora. Uma ou duas. A via de ficar na rua tem que ser a mais incômoda pra eles. E hoje não tá. É a mais fácil. A gente fica aqui na rua, muitos se drogando, incomodando. Então nós temos que criar esse incômodo neles. Essa alternativa de ficar na rua é a pior para você. Então você tem o internamento voluntário e você tem a outra saída, que é voltar para tua cidade, que muitos não são daqui. Né? Então nós pagamos a passagem, você pode ir embora. Qual que você vai escolher? Né? Agora na rua não dá. Ficar aqui na rua tranquilo. E aí entra a população de não dar a esmola. E a gente não tá falando isso com coração peludo, coração ruim. Nossa, como vocês são maus. Não. A gente quer curar essas pessoas. Ou tratar elas. Quer ficar em Cascavel? A população não vai dar esmola. E aí, você tem a alternativa. Internamento involuntário ou ir pra casa. Lá pra tua cidade, mas aqui em Cascavel não. Então é isso. É uma boa saída. É uma boa saída. Porque senão ele vai ameaçar de novo o empresário, ele vai ser violento quando não tiver dinheiro para as drogas, muitos deles, e aí nós vamos ficar refém disso. Porque se prender, a gente já sabe, vai soltar. Então essa é a medida que mais vai dar certo.
com a ajuda da população. E isso eu digo porque algumas pessoas entenderam mal, até o Lee, quando ele falou aquilo, que acharam assim, não, mas agora, até no meu Insta vieram falar, não, então agora vocês estão jogando a responsabilidade toda para a população. Não, não estamos fazendo isso. Nós queremos uma parceria da população para que nos ajudem a tratar o problema. Sozinho não dá. Difícil. É difícil, né? Então, é uma parceria. População, não deem dinheiro. Dê oportunidade, né? E aí também nós podemos pensar num projeto que talvez, depois de reabilitá-los, nós consigamos inserir eles no mercado de trabalho, né? Colocar eles no mercado de trabalho. Pensar num projeto como esse, né? Nós temos hoje aí os apenados que fazem o trabalho em várias secretarias. Por que não fazer um projeto similar com os moradores de rua depois que forem tratados? É o último passo depois de recuperar, isso, o cara, porque né? também, se você não recuperar e jogar de novo ele na rua, sem trabalho, sem nada, vai ser difícil. Joga ele daí num emprego, num lugar digno, aí o cara vai estar bem. É isso. A gente passou por quase todos os assuntos importantes, menos... E já estamos se encaminhando para o final. Mas ainda tem mobilidade urbana. Falamos que às vezes é difícil aqui em Cascavel, quando tem horário de pico. Mas a gente vê que tem muita coisa sendo revitalizada. Muitas ruas revitalizadas. A Indira Gandhi, que eu usava muito ali para chegar no Santa Cruz. Ficou perfeita. A Carlos Gomes ficou muito boa. Sim. Tu acredita que tem mais avenidas, mais ruas aqui em Cascavel que possam passar por essas revitalizações? O grande hoje gargalo da cidade está nos lugares que ficam pro lado de lá da BR. Então, a cidade cresceu muito. Existem todas as BRs cortando a cidade e a cidade cresceu lá para trás. O que nós vamos ter que fazer? Uma luta minha, eu sou do São Cristóvão, me criei lá, é o viaduto da São Gabriel ou da Castro. Numa dessas ruas tem que ter um viaduto. Não suporta mais, a Jacarezinho não suporta mais o trânsito às 6, 7 da manhã, às 6, 7 da noite. À 1h30 também, o trânsito não suporta. E agora nós temos ainda um shopping na Jacarezinho. Então, é algo que eu já conversei com o Renato Silva. E ele prometeu também não medir esforços pra gente fazer um projeto ali na Rua São Gabriel e fazer um viaduto. A Avenida Corbélia também, porque a Rocha Pombo também não está mais suportando. E aí a Avenida Corbélia, quem mora naquela região ali do Cataratas fica preso. Não tem pra onde sair, tem que ou pegar a BR pra entrar na cidade ou precisa fazer ali pela Marginal e entrar na Rocha Pombo. Então, as grandes obras que precisam ser feitas ainda são nos viadutos, né? Nós temos hoje também o viaduto da Petrocom, que precisa ser arrumado, porque lá tá também um caos, faz tempo que não é mexido lá. Então, eu acho que os grandes gargalos hoje da cidade estão ali. Foi feito um grande trabalho nos binários, né? Hoje, há muito tempo atrás, no começo, acho que da gestão ainda do Paranhos, os binários, que foram muito bons, Antonina, todos esses binários, que se não fosse isso aí hoje, eu não sei o que estaria a cidade, né? Então, a Carlos Gomes também revitalizada, ficou muito boa. Temos ainda alguns probleminhas, eu estava vendo ali a questão do Alexandre Guzmão, né? Que estava sem redutor de velocidade, estavam pedindo o redutor. Problemas pontuais, mas os grandes problemas hoje estão nos viadutos. Eles não suportam mais o tanto de gente que tem indo e voltando. Então você vai ter que construir dois. Você vai ter que fazer um outro do lado, porque senão a demanda já está insuportável. Vamos pensar agora, com o tanto de casa que tem, cada vez mais loteamento surgindo na região norte. Daqui 3, 4 anos. Vai ficar muito... Não dá mais. Muito difícil. Aí vai ser um caos. Então, eu já conversei com o Renato e ele me deu um positivo, falou: Everton, nós vamos trabalhar nesses projetos, pode ficar tranquilo. Então, acredito que durante esse mandato aí nós vamos ter novidades. Interessante você falar isso, porque muita gente pede viaduto mais pro lado sul, né? Pro lado sul, né? Porque a região ali do Santa Felicidade. Do Santa Felicidade, do 14. Do 14. E ali sempre falam que precisam de mais por causa que o Petrocom tá sempre lotado, mas você falou interessante. Os dois ali, realmente, você vai hoje ali no Cataratas, você tem que... O que você faz se você tá no Cataratas? Ou você sai da cidade e entra de novo, ou você tem que voltar tudo pela Marginal e entrar na Rocha Pombo. Então cai tudo na Rocha Pombo. Então tem que ter um projeto ali para que a gente tenha outros viadutos do lado,
para poder suprir essa demanda que está sendo cada vez mais. Cada vez mais, né? Everton, quero agradecer a sua presença aqui na Gazeta. Pela primeira vez te recebemos aqui. Obrigado. Quero deixar sempre as portas abertas para ti. Quando tiver alguma demanda também, passa pra gente. Que vamos dar uma atenção bem especial para ti. Eu que agradeço a Gazeta, a todos vocês. O meu gabinete está com as portas abertas, sempre a dialogar, a conversar, e espero que vocês nos acompanhem aí nesses 4 anos. Tudo aquilo que a gente fizer, nós estamos à total disposição aí do povo de Cascavel. Com certeza, vereador. Essa foi a entrevista com o Everton Guimarães, aqui no Gcast, no Gazeta Entrevista. Quero pedir para você que nos assistiu, para deixar o seu feedback, curta, comente, compartilhe, nos ajude a fazer o nosso YouTube a estar crescendo, a ganhar mais visualizações. Por isso é sempre importante o feedback de quem está nos assistindo, tá bom? Ficamos por aqui com o Gazeta Entrevista, voltamos amanhã. Tchau, tchau.